Paz seja convosco, irmãos. Graças a Deus por ter este veículo de comunicação. Claro que o ideal seria estarmos presencialmente, para assim podermos interagir. Eu quero primeiramente estar fazendo uma breve oração para que Deus venha nos abençoar esse momento glorioso que nós vamos estar meditando na Palavra de Deus e no ensinamento da Palavra. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te dou graças, ó meu Deus, por este momento tão glorioso, Senhor, de poder estar aqui, Senhor, à frente desta câmera e gravarmos, ó Deus querido, a mensagem da Tua Palavra, Senhor, o estudo da Tua Palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo, que aqueles que ouvirem e assistirem este vídeo venham crescer no conhecimento, na graça da Tua Palavra, que é santa, que é fiel e que é verdadeira. E que é de suma importância, ó Deus, nós a cada dia crescermos mais no conhecimento da Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo, que o poder do Teu Santo Espírito esteja sobre a minha vida a partir deste momento, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, Pai, para poder então fazer aquilo que é a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Irmãos, com referência à lição de número 10 do nosso EBQ, quero compartilhar de um assunto tão relevante que é o nosso conhecimento. Ganhamos conhecimento através de nós podermos estar compartilhando e participar da Sua Palavra. E o tema desta mensagem, deste estudo, melhor dizendo, é a disciplina na igreja. Também, paralelamente, disciplina da igreja. São dois assuntos que entre si, eles fazem parte, Louvado seja Deus. Não somente da disciplina na igreja, que nós vivenciamos no nosso dia a dia como cristão e como membros da igreja, mas sim também a disciplina nós também como membros, Louvado seja Deus. Disciplina na igreja quer dizer condutas dentro da igreja. Aquilo que Deus quer que realmente nós sejamos um para com os outros, para aqueles que fazem parte, da igreja física, que na verdade nós somos como uma família, que é a igreja catedral, quadrangular, louvado seja Deus. E aqui todos que fazem parte desta igreja é como se fosse uma família. E é isso que é importante. Então, esse estudo da Palavra de Deus, que está na lição de número 10, o título é Disciplina na Igreja, como já disse. Nós podemos aqui, então, verificar que é muito importante, não só para a minha vida, como para as nossas vidas, nós temos este conhecimento da Palavra de Deus, daquilo que é a disciplina que a Palavra de Deus nos traz como uma doutrina, na verdade uma doutrina bíblica, louvado seja Deus, é que nós aprendemos e possamos exercer no dia a dia das nossas vidas. Nós temos um versículo base que é para nosso entendimento e reflexão. Está aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 11, que diz assim: E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, mas de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitado por ela. Lembrando que a verdade e a Palavra de Deus fala muito coerentemente, que toda correção ao presente momento, ela aparece não de gozo, mas sim de tristeza, porque na verdade o ego humano, ele transcende, e não é passivo muitas das vezes da correção, e as pessoas muitas das vezes ela não aceita, a correção, ela é recebida a correção como algo ruim, e na verdade a correção é algo de bom. Bem, Provérbios 12:1 nos diz o escritor Salomão, louvado seja Deus, em que aquele que ama a disciplina, ele ama o conhecimento. Então,
amar a disciplina significa amar o conhecimento, significa desejar o conhecimento. Existem duas leis que regem a vida do homem. Existe a lei dos homens e a lei de Deus. A lei dos homens, ela é baseada no Código Penal brasileiro. E a lei de Deus, nós temos aqui a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Ela é que nos dá toda a direção daquilo que nós precisamos no nosso dia a dia, né? É o conhecimento que nós precisamos. Para que você venha entender o que significa uma vida disciplinada, né? Desde o nascimento, desde o nosso nascimento, nós começamos a ser disciplinados pelos nossos pais, né? Então, quando nasce a criança, ela começa a ser disciplinada pelos pais. Eu queria fazer aqui um parêntese para você pensar um pouco, meu irmão, para você pensar um pouco e poder fazer uma reflexão de como foi a sua vida, como você foi como filho, como você reagiu nas disciplinas que seus pais o faziam quando pequeno, né? Você, a partir do momento que você teve o entendimento, né? Você começou a entender as disciplinas, aquilo que os seus pais chamavam atenção, aquilo que os meus pais chamavam a minha atenção, porquanto ora tivesse praticado alguma coisa que não condizia com aquilo que é disciplinar, né? Louvado seja Deus. E nós vemos aqui também, gostaria que você também refletisse um pouco agora, você hoje como pai, como mãe, né? Louvado seja Deus. A mãe concernente com a educação dos seus filhos, e como pai, como você hoje se porta na educação, na disciplina. Louvado seja Deus. Então, voltando aqui, nós nascemos, né? E já começamos a ser disciplinados. Então, toda criança, quando ela nasce, já bebezinho, ela já começa a ser disciplinada pela mãe, principalmente, e também pelo pai, né? A criança, quando ela age de forma errada, alguma coisa que não pode, que desagrada, então ela passa a ser disciplinada já desde o início, desde pequeno. E isso é muito importante, porque o caráter da criança está sendo desenvolvido. É o nosso caráter depois de adulto que vai ser desenvolvido, né? E que nós procuramos ter condutas de acordo com aquilo que nós recebemos quando nós éramos criança, adolescente, enfim, existe um processo. E o processo é, primeiramente, educado disciplinarmente dentro de casa. Depois, no período escolar, nós começamos também a ter uma ajuda na escola, né, em disciplina, no conhecimento também das leis, né, da lei dos homens e naquilo que nós devemos proceder. Mas a partir do momento em que nós aceitamos a fé, que nós nos colocamos diante de Deus e aceitamos a Cristo e fazemos parte do seu corpo, então nós passamos a ter uma outra disciplina, né, um outro conhecimento, que é a lei de Deus, né, no plano espiritual. A lei dos homens é no plano material, físico, e no transgredir existem graves consequências, né? Quando nós transgredimos a lei dos homens, nós sofremos consequências. Basicamente, se nós olharmos para o Código Penal brasileiro, nós vamos ver que ele foi preparado basicamente também baseado-se na Bíblia Sagrada, né? Nas leis de Deus, os mandamentos de Deus. Então, ele tem mais ou menos um paralelo com a palavra de Deus. Mas a lei de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que ela nos traz, é o nosso parâmetro, ela é o nosso manual, louva a Deus por isso, né? Que nós temos essa palavra, que ela nos traz a instrução, ela nos traz a disciplina a qual nós devemos vivenciar, né? E a partir do momento que nós aceitamos fazer parte do corpo de Cristo,
nós passamos a ser orientados através da palavra. O apóstolo Paulo nos orienta que a palavra de Deus seja usada para repreender, corrigir e exortar, né? Louvado seja Deus. Vejamos isso em Tito, capítulo 1, versículo 10 e 11, que diz: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, de homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe e ganância. Então nós vemos que é fundamental que a igreja entenda que a disciplina visa restaurar o crente, não é? Fazer com que ele tenha atitudes e ações diferentes do mundo. E o apóstolo Paulo também fala em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, melhor dizendo, versículo 2, que pregues a palavra inste em tempo e fora de tempo, redargas, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Tudo isto é para termos uma vida cristã digna diante de Deus, né? A palavra de Deus, ela nos traz informações em que nos ensina a trilhar o caminho que Deus quer que nós trilhemos, né? Louvado seja Deus. Então, a doutrina bíblica, que quer dizer, né, disciplina, na verdade, que também faz parte, né, paralelamente, disciplina e doutrina seria mais ou menos a mesma coisa. Glória a Deus por isso. Então, nós vamos falar agora um pouco disciplina na igreja, que é muito importante para o nosso conhecimento. Embora eu sei que todos aí que estão me assistindo têm um pouco de conhecimento sobre este assunto, mas é importante nós frisarmos, porque na verdade isso traz, né, para nós um entendimento um pouquinho melhor do que significa a disciplina dentro da igreja física, né? Que às vezes muitas pessoas confundem, né, a liberdade, aquilo que ela acha que pode fazer e que deve fazer, e não é bem assim. Dentro da igreja nós temos condutas disciplinares para ser seguida, existem regras para ser seguida. Então, olhando para este tema, nós vemos que todos nós dentro da igreja, aqui dentro da igreja do Evangelho Quadrangular, tá? Todos nós somos membros, e se somos membros nós temos que ser disciplinados, né, através da palavra. Toda palavra pregada, toda palavra mencionada, certamente sempre traz algo que faz com que nós colocamos alguma coisa em direção correta, porque muitas das vezes nós transgredimos, né, aquilo que não é a vontade de Deus. Então a correção ela sempre vem. Por isso que a palavra de Deus nos diz, né, em Hebreus 12:11, que toda a correção no presente momento ela não é de gozo senão de tristeza, porque ninguém quer ser corrigido. Nós achamos, né, que nós sabemos tudo e compreendemos tudo, e na verdade nós somos falhos, somos pecadores e nós carecemos de correção, né? A correção é algo muito importante para a nossa vida, né? De conduta principalmente. Então, dentro da igreja, todos nós somos membros, todos nós carecemos de sermos disciplinados, né? Sermos corrigidos. Deus, Ele conhece a cada um e Ele sabe aonde Ele deve atingir, né? Ele usa o pastor na mensagem, Ele usa alguém em algum modo, alguma forma. Deus tem os seus meios para nos disciplinar. Agora, como obreiros dentro da casa do Senhor, isso é uma coisa muito importante, e nós como obreiros, né, aqueles que são obreiros na casa do Senhor, nós temos que fazer diferença, nós temos que ser exemplos, respeitando sempre a hierarquia que cada um representa dentro da casa do Senhor. E muitas das vezes nós vemos que às vezes a pessoa, ou determinada pessoa, às vezes ela sai um pouco fora, né? Não dando o respeito devido a que deveria dar, e nós precisamos verdadeiramente reconhecer
que nós temos que obedecer, na verdade, hierarquicamente, aqueles que estão acima de nós, com aquilo que foi proposto por Deus, o cargo que lhe foi lhe dado. Ora, nós temos aqui na igreja o reverendo Evarti, que ele é a autoridade máxima aqui na igreja. Então todos nós temos que respeitar, e assim por diante, Desde o diácono, desde aquele que faz a faxina na igreja, enfim, o respeito tem que ser mútuo, o respeito tem que ser, como diz a palavra de Deus, nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, e isto faz com que, não somente dentro da igreja, mas sim, a nossa vida disciplinar, ela tem que ser em todos os lugares onde nós estivermos. Por isso, da importância da palavra de Deus. Nós precisamos ter disciplina em nossa casa, respeitando a nossa família, respeitando o nosso cônjuge, respeitando os nossos filhos, mas também nós precisamos ser respeitados, É isso que nós, como pais, temos que orientar os nossos filhos. Eu, por exemplo, citando na minha vida, eu passei por um processo, e durante toda a minha vida, como garoto, enfim, crescendo, eu fui disciplinado pelos meus pais, fui disciplinado também na escola, aprendi muitas coisas, mas verdadeiramente eu aprendi muitas coisas quando eu passei a integrar o corpo de Cristo. Foi aí que abriu todo um leque de como as atitudes nós temos que ter diante do nosso próximo. É um entendimento acima de qualquer coisa. O eu nosso tem que cair por terra. Nós temos que exercer o amor ao próximo. E é isso que é importante para a nossa vida. Quando nós olhamos para a nossa vida secular, nós também temos que ser exemplo. Não somente obreiros, seja membro, seja quem for, não importa, como membros de Cristo que somos, um dos outros, fazemos parte da grande família de Deus e também fazemos parte da família que é a igreja, que aqui estamos, louvado seja Deus. Nós também temos que ter essa conduta em qualquer lugar onde nós estivermos. Nós temos que ser exemplos, nós temos que ser luz para este mundo. Disso é a importância de nós entendermos a necessidade de nós sermos disciplinados e também entender que a disciplina faz parte do nosso dia a dia. A disciplina é algo que faz com que nós cresçamos no entendimento, na graça e no conhecimento. 1 Pedro 15,16 nos diz assim: mas como é santo aquele que nos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. O nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar tem que ser diferenciado. Sim, sim, não, não. Essa é a palavra do cristão, O que passa disso, diz a palavra de Deus, que é procedência maligna. Quando nós olhamos também para a palavra de Deus em Gálatas 6, 7, nós vemos que o apóstolo São Paulo, ele nos faz assim uma advertência muito importante, E ele diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, tanto para o bem como para o mal. Se nós plantarmos boa semente, nós vamos colher bons frutos. Se nós plantarmos semente ruim, nós vamos colher frutos ruins. Então isso é um parâmetro para a nossa vida cristã. E nós temos que entender isso, e isso é maravilhoso para a nossa vida. É o entendimento daquilo que a palavra de Deus nos exorta, daquilo que a palavra de Deus nos ensina, Louvado seja Deus. Eu posso dizer que não sou passivo, de erros, não sou passivo de erro. Cometi muito erro durante a minha vida, decisões erradas, que às vezes nós tomamos e pagamos um preço por isso. E aí quando nós olhamos para Gálatas, nós vemos que a semente não foi a boa semente que nós plantamos uma semente ruim de alguma forma. Por quê? Porque verdadeiramente nós não buscamos
não tínhamos talvez um entendimento para que nós tomássemos certas decisões que tomamos, e as decisões foram erradas, então pagamos um preço por causa disso. Então essa é a colheita que nós fazemos do fruto que nós plantamos, né? E isto faz verdadeiramente que a nossa vida, as nossas atitudes, elas têm que ser tomadas diante de Deus, em Deus. A partir do momento que nós entendemos que tudo que nós fizermos, nós temos que fazer em Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós temos que dizer não a certas coisas. E nós, às vezes, querendo agradar, às vezes nós dizemos sim, e ali cometemos um grave erro. Porque o sim, daí a pouco, ele pode se tornar um não, e isso não é agradável, né? Louvado seja Deus. Muitas das vezes, quando alguém vier pedir algo para nós, o certo, né, o correto, é nós dizermos: eu vou pensar, eu vou analisar, eu vou orar, para depois tomar a decisão correta, né? Nunca se deve tomar decisão na hora, né? A decisão não pode ser tomada assim de momento, ela tem que ter um tempo, ela tem que ser pensada, tem que ser analisada, para que nós não erremos, né? Louvado seja Deus. E às vezes isso faz com que nós deixamos alguém triste, desagradando alguma pessoa, e isso não é bom e não é agradável para a nossa vida. Nós temos que sentir esse desejo, na verdade, de entendimento, de conhecimento, e somente através da palavra de Deus. O filho pródigo, se nós olharmos para o filho pródigo, nós vamos ver que ele sofreu uma disciplina da própria vida. Foi uma decisão que ele tomou, né? Ele chegou para o seu pai, diz a parábola, né? E pediu a sua herança para ele ir embora e viver uma vida solo, uma vida segundo a sua vontade, como ele queria viver. Eu creio que certamente o pai, nesta parábola, deve ter tentado convencer o filho de que aquela atitude que ele estava tomando não era uma boa atitude, não seria o correto, que ele poderia ter consequências e problemas. Mas certamente, quando já adulto, e nós também fizemos isso e erramos isso muito, quando os nossos pais, e nós já adultos, né, os nossos pais muitas das vezes tentavam nos corrigir, dizendo: oh, não faça isso aí não vai ser bom, isso aí não condiz, e muitas das vezes nós tomamos o partido próprio, né? Nós achamos que temos a verdade, o conhecimento, então nós achamos, ignoramos aquilo e fazemos aquilo que está na nossa cabeça. Mas olha, a Bíblia nos ensina, né? E nós vemos que mesmo os profetas às vezes consultavam os anciões, né, as pessoas mais maduras, as pessoas que tiveram mais tempo de vida, experiência de vida, né? Então nós olhamos uma pessoa, por exemplo, eu hoje, 64 anos, eu tenho uma certa experiência de vida, então eu tenho algo para passar, né, para os mais novos, para os mais jovens. E isso, muitas das vezes, nós vemos até na nossa própria casa, na nossa própria família, que às vezes nós tentamos orientar os nossos filhos, e muitas das vezes eles ignoram essa orientação, achando que eles têm todo o conhecimento, o entendimento, e na verdade nós sabemos que não é bem assim as coisas, né? Então, jovens, né, procuram ouvir mais os seus pais, as orientações, porque eles têm vivência. Logicamente que você deve analisar profundamente, né? Nós, às vezes, com mais idade, né? Os filhos com 30, com 40 anos, às vezes, quem tem pais aí que está ainda em condições, muitas das vezes o pai até tenta orientar alguma coisa, né? Louvado seja Deus. E isso é uma coisa gostosa, né? É algo que é uma convivência familiar, porque os pais, na verdade, têm uma preocupação com os filhos, né? Os pais querem o melhor para os filhos. Não existe pai que queira mal para os filhos, ainda mais quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos isso da parte de Deus. Deus, Ele tem algo grandioso para as nossas vidas, e Ele nos ama tanto que Ele nos corrige, e a correção é através da palavra de Deus, né? Ele nos ama, a palavra de Deus diz que Deus nos açoita como filhos, aqueles que aceitam a disciplina, a correção, mas aqueles que não aceitam, que ignoram, Ele é
como um filho bastardo, né? Filho bastardo é aquele filho que não aceita, que ele acha que que ele tem o senhorio sobre a sua vida. Ele acha que ele já entende tudo, sabe tudo, e não é assim que as coisas funcionam, né? Louvado seja Deus. Então nós olhamos para o filho pródigo e vemos que o pai pegou e deu a herança para ele, então ele foi embora. E de repente ele acabou tudo, gastou, né, o seu dinheiro mal gasto, não aplicou, não trabalhou com ele pensou somente em si próprio, como diz o ditado popular, em gozar a vida. Mas isso tudo, né, ele foi punido pela própria vida, a própria vida que ele viveu, ele mesmo foi punido por isso, ao ponto dele ver que se estivesse lá na casa de seu pai seria muito melhor, que lá ele estava sendo disciplinado, que lá ele tinha tudo o que ele precisava e ele não havia valorizado. Por isso, igreja do Senhor, irmãos, nós precisamos valorizar a casa do nosso pai, a valorizar as nossas vidas, valorizar a nossa casa hoje como pais que nós somos, né? E fazer com que os nossos filhos entendam, né, e valorizem, né, a casa que eles têm, os pais que ele tem, né, porque nós procuramos ensinar, procuramos dar uma direção mais condizente. Eu hoje, às vezes meus filhos, eles pedem alguma orientação, e isso é muito bom, e às vezes eles tomam decisões próprias, às vezes acaba até quebrando a cara, porque muitas das vezes a decisão, às vezes uma orientação é sempre melhor do que tomar uma decisão sozinha, uma decisão que pode ser errônea e aí traz sérias consequências. E para nós finalizarmos aqui, eu gostaria de dizer que a Bíblia, ela não esconde o pecado. Se nós olharmos para todos aqueles que fazem parte desse cânon sagrado, os seus feitos maus, aquilo que erraram, né, a Bíblia não esconde, jamais esconde. Nós vemos na vida de Davi, o erro que Davi cometeu, a punição que ele sofreu. Nós vemos Jacó também, com o seu erro também a punição veio, e nós vemos também Abraão, também teve consequências. Então tudo aquilo que nós eventualmente fizermos errado, praticarmos erros, nós vamos sofrer consequências. Então esta lição de número 10 nos ensina isso, que a disciplina é algo valioso para a nossa vida e nós devemos valorizar a disciplina, né? Tanto a disciplina que é dada pelos nossos pais e agora como cristão, né? Como pessoas que entregou a sua vida a Cristo, e agora nós somos disciplinados pela palavra de Deus. A conduta cristã, por exemplo, nós vemos, né, aqueles que realmente se converteram, mudaram a sua vida, transformaram a sua vida, né? Hoje tem uma vida diferenciada. Antigamente estava no mundo, bebia, brigava, batia, né? Tinha consequências grandes dentro da família. O lar era um lar alvoroçado, um lar triste, um lar onde havia somente discórdia. Mas o verdadeiro cristão convertido, ele passa a ter condutas diferenciadas e o seu lar também diferenciado. Por isso esta lição ela trata, né, conduta, disciplina dentro da igreja e disciplina também no nosso dia a dia, disciplina da igreja que somos nós também. Louvado seja Deus. Só para encerrar aqui, Provérbios 12:1, aquele que ama a disciplina, ele ama o conhecimento. Louvado seja Deus. Eu quero fazer uma breve oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor, os meus irmãos que estão ali do outro lado assistindo essa palavra gloriosa, esse estudo desta palavra, que ora não estão presentes aqui para termos uma interação, mas sim do outro lado assistindo este vídeo. E eu peço, Senhor, que essa palavra venha produzir frutos. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a todos que estão nos assistindo e espero que você tenha recebido essa mensagem com amor e que ela venha produzir frutos em sua vida.
Fiquem na paz do Senhor.